A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2020. A lição de hoje é a lição de número 9. Ao longo do trimestre, temos estudado o tema a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E a lição de hoje, lição de número 9, como já falamos, traz como título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Nós vamos começar aqui definindo o que vem a ser inescrutável. É aquilo que não pode ser escrutado. Não se pode escrutar ou perscrutar. Perscrutar é investigar, examinar minuciosamente. Traduzindo isso, uma coisa é inescrutável quando não pode ser analisada, examinada pelo homem, conforme nós vemos com a sabedoria divina. Então a sabedoria divina está num patamar inatingível para o homem. Não tem como o homem investigar, analisar a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela está além da compreensão humana. Ela é insondável. E essa lição é maravilhosa por isso, por revelar, nós vamos aprender isso, que a sabedoria divina se distingue de tudo que existe na experiência humana. Jó vai tratar disso no capítulo 28, ele próprio vai falar ali sobre a sabedoria de Deus e nós vamos ver que é algo tremendo e inalcançável pelo homem. Todas as vezes, quando nós vamos ministrar sobre sabedoria, nós sempre gostamos de distinguir sabedoria, conhecimento e inteligência. São coisas diferentes, né? Pode estar até relacionadas, mas são coisas diferentes. Então alguém pode ser muito inteligente e não ter conhecimento. Pode ser muito inteligente e não ser sábio. Agora, dificilmente uma pessoa é sábia e não procura conhecimento. Dificilmente. Mas uma pessoa pode ter conhecimento e não ser tão inteligente assim também. Então são coisas distintas. O conhecimento é aquilo que pode ser adquirido pelo homem, pode ser acumulado. Você apreende o conhecimento. Então, com algum esforço, os homens procuram adquirir bastante conhecimento. Existem pessoas que têm um conhecimento fabuloso, porque são pessoas dedicadas, pessoas que passam a vida inteira estudando, pessoas que têm o estudo secular, faz uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado, um pós-doutorado, e passa a vida inteira estudando, investigando, se preparando. Então são pessoas que têm muito conhecimento, um conhecimento avantajado. Então o conhecimento é aquele que pode ser adquirido. Já a inteligência é algo mais inato, é algo próprio da pessoa. Existem pessoas inteligentes e pessoas não tão inteligentes. Mas todos nós somos racionais, nós temos um determinado nível de inteligência. Só que existem algumas pessoas que são mais inteligentes. Inteligência, e essa definição é minha mesmo, não busquei em lugar algum, é uma percepção minha, não definição, mas uma percepção. Inteligência é a capacidade que a pessoa tem de apreender o conhecimento, apreender conteúdos. Você já deve ter passado por essa experiência na sua vida estudantil, e em outros locais também, você já deve ter percebido que algumas pessoas são mais inteligentes. Você está fazendo um curso, até um curso profissionalizante, e você percebe que alguém se destaca. Quantas vezes em sala de aula o professor ministra uma matéria nova e logo depois do término da aula algumas pessoas não entenderam e algum coleguinha já vai lá explicando a matéria. Ora, ele acabou também de ter contato com aquele novo conteúdo, mas ele apreende aquele tipo de conhecimento mais fácil, ele entende melhor e mais velozmente. Então, a inteligência é essa capacidade de entender as coisas. A inteligência, ela facilita
a aquisição do conhecimento. É como se a inteligência fosse o meio, um instrumento de você adquirir conhecimento. Existem pessoas que se esforçam muito para adquirir um pouco de conhecimento. Existem pessoas que nem se esforçam tanto e adquirem conhecimento mais facilmente, e lê livros e mais livros rapidamente e apreende os conteúdos. Então, isso aí é inteligência. Existem pessoas que compreendem coisas complicadas da matemática, da física, da química, da ciência em si, compreende com muita facilidade coisas realmente difíceis. Isso aí é inteligência. Por fim, existe a sabedoria. A sabedoria, como que a sabedoria vai se revelar? Como ela vai se exteriorizar? Na conduta da pessoa, nas decisões da pessoa. Às vezes você vê a decisão de uma pessoa e fala, essa pessoa é muito sábia. No comportamento, na conduta, você vai perceber, essa pessoa realmente ela tem sabedoria. Ela sabe como agir nas diferentes situações da vida. Ela age com sabedoria, com prudência, né? Sabedoria está bem próximo disso daí também, mas sabedoria está relacionado mais com decisão. É como se fosse uma inteligência espiritual que faz com que a pessoa se comporte desta ou daquela maneira, e sempre a gente vai perceber que é a melhor maneira possível, né? Os irmãos conhecem muito bem a sabedoria de Salomão. Salomão, quando aquelas duas mulheres estavam contendendo por causa de uma criança, foi usado por Deus ali com sabedoria. Ah, o filho é meu. Não, o filho é meu. Uma falava o filho é meu, a outra falava o filho é meu. E aquilo ali foi um ato de sabedoria. Falava, vamos dividir essa criança, dar metade para cada uma. Aquela que falou, não divide não, pode dar para ela. Só podia ser a mãe, porque se compadeceu, porque teve sentimento, né? E veja que aquele insight que ele teve ali foi no momento, naquele momento. Então ele foi sábio. Aquela sabedoria ali é uma sabedoria dada por Deus. E nós sabemos também pela história que foi o que ele pediu a Deus. E Deus deu para ele sabedoria, e ninguém teria mais sabedoria que ele, segundo a própria palavra de Deus. Então, o homem mais sábio de todas as épocas, excluído, obviamente, aí o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, revelou sabedoria nesse ato específico. Então, o que é sabedoria? Sabedoria é exatamente isso, a capacidade de resolver situações de uma maneira, da melhor maneira possível. Isso é sabedoria. E é muito bom nós termos pessoas sábias em nosso meio, um pastor sábio, um obreiro sábio, uma dirigente do círculo de oração sábio, um presidente de uma cidade sábio, um professor da escola dominical sábio. Pessoas que têm sabedoria, vão tomar as decisões certas, vão estabelecer as estratégias certas para fortalecer o reino de Deus, para dar mais consistência à obra de Deus. É muito bom termos pessoas assim, que têm sabedoria. E a sabedoria vai se revelar, então, no trabalho da pessoa, como ela vai conduzir o departamento que está sob a responsabilidade dela, como ela vai fazer crescer aquele departamento. Imagine o pastor precisa ter sabedoria, precisa ter estratégia para fazer crescer aquilo que Deus colocou em sua mão. A sabedoria é imprescindível. E o que nós podemos falar, que o maior ato de sabedoria que existe é temer a Deus e servir a Deus. É por isso que a palavra de Deus deixa claro que todo crente, em princípio, ele já é sábio. Ele tomou a decisão correta. Vejamos, nós poderíamos estar, como a maioria, iludidos por coisas deste mundo. Mas nós nos lembramos de Deus, que existe um Deus, Criador dos céus e a terra. Nós nos lembramos que nós somos falíveis, limitados, que nós não somos eternos aqui, nessa nossa experiência, mas pensamos no porvir. Isso é ato de sabedoria, essa reflexão, esse temor, o que há de ser de mim depois dessa experiência aqui. Então esse temor aí, que nos faz reconhecer a existência do Criador, que nos faz aceitar o sacrifício do nosso Salvador, isso é sabedoria pura. Você que está me ouvindo é sábio, porque você já tomou essa decisão. Isso é ato de sabedoria. A Bíblia Sagrada, em diversas passagens bíblicas, aqui no texto áureo, Jó já vai falar sobre isso, que é sabedoria, que temer a Deus é a sabedoria. O temor do Senhor é a sabedoria. E em outras passagens bíblicas nós vamos ler, como, por exemplo, nós podemos ver aqui,
no Salmo de número 111, no versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. Olha que coisa maravilhosa. Quem obedece a Deus tem bom entendimento. O seu louvor permanece para sempre. Então, o Salmo de número 111, versículo 10, está confirmando aqui que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, em princípio, você que é servo do Senhor já é sábio, porque a primeira coisa que se espera de uma pessoa que tem sabedoria é temer a Deus. Também Provérbios 1:7, que é muito conhecido dos irmãos, o temor do Senhor é o princípio da ciência, ou noutra tradução, o princípio da sabedoria, repetindo Salmos. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Sim, não temer a Deus é loucura. Não servir a Deus é loucura. Isso aí compete a todo homem. Também ainda Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Então, reforçando mais uma vez essa verdade, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temer a Deus é o fim de tudo. Nós vamos ver isso lá em Eclesiastes também, que o dever de todo homem é temer a Deus. Alguns se rebelam contra isso, né? E isso é um equívoco muito grande, porque o que é a nossa vida? A nossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, se desaparece. É como aquela neblina que está ali pela manhã, o sol aquece aquela neblina e ela simplesmente desaparece. Isso é a vida humana. Fugacidade humana é algo que não pode ser ignorado. Mesmo assim, algumas pessoas insistem em não temer a Deus e viver essa vida de forma desordenada, em desobediência à palavra do Senhor. Mas a obrigação de todo homem, o fim de tudo, é temer a Deus. Na nossa leitura bíblica em classe, nós vamos ver que é o capítulo 28 do livro de Jó. E ali está dizendo que o homem alcançou determinado nível de desenvolvimento na extração de minerais. Então ele já sabe as técnicas ali de extrair minerais. Naquela época, agora imagine hoje com toda a tecnologia, como o homem tem crescido em tecnologia. Veja, estou aqui gravando essa aula, e isso aqui é tecnologia, isso aqui foi criado pelo homem. Deus deu inteligência para o homem para fazer isso, e ele tem crescido em conhecimento, ele possui muita inteligência e alguns são muito dedicados e alcançam resultados maravilhosos, mas ele jamais vai conseguir alcançar a sabedoria de Deus com esse esforço, com esses mesmos métodos, né? Inclusive a lição fala que a sabedoria de Deus não pode ser buscada, não pode ser atingida, e aqui eu tenho uma ressalva: a sabedoria de Deus sim, pode ser buscada e pode ser atingida sim, só que é em Deus. Não é meramente um trabalho humano. Humanamente falando, o homem jamais vai alcançar a sabedoria de Deus. Mesmo porque nós vamos ver, ela tem que ser pedida a Deus. E a sabedoria que não é de Deus, ou seja, a sabedoria terrena, ela é classificada ou qualificada por Tiago como animal e diabólica. Veja, aqui está falando da sabedoria terrena, aqui talvez a expressão mais precisa seria a sabedoria mundana, e não simplesmente terrena no sentido da sabedoria que existe na terra, porque existe uma sabedoria humana que é uma sabedoria benéfica também. Que sabedoria é essa? Você pode responder isso? Que sabedoria é essa? Que não é divina, mas é uma sabedoria humana que não é maléfica. É aquela que decorre da tradição, que vai passando de pai para filho. Quem é do interior sabe que existem muitos brocardos, ditados, que encerram alguma sabedoria, uma sabedoria humana. Essa sabedoria não é que Tiago está qualificando de animal e diabólica. Animal e diabólica é aquela sabedoria do homem sem Deus, que se rebela contra Deus e que quer ser superior a Deus, que quer questionar as coisas de Deus.
Essa sabedoria humana, daquele cientista sem Deus, daquele filósofo sem Deus, essa aí é animal e diabólica, porque ela se levanta contra Deus. Não se trata de uma sabedoria que é transmissível de um pai para um filho, para um neto, porque existe esse tipo de sabedoria e nós gostaríamos de fazer essa ressalva que não foi feita. Outra ressalva que nós gostaríamos de fazer é que nós cremos que mesmo a sabedoria divina, ela pode ser, a lição fala que ela não pode ser transmitida e nem adquirida, mas ela pode ser adquirida. Tanto isso é verdade, que em Provérbios nós somos estimulados, instigados a adquirir a sabedoria. Aquela sabedoria é a sabedoria de Deus. Nós somos instigados a buscar pela madrugada a sabedoria. Então nós devemos buscar sabedoria de onde? O que você busca de madrugada? É a Deus. Você não vai de madrugada, você não vai estar buscando sabedoria nos livros 3 horas da manhã ou em qualquer outro lugar. Você vai estar em oração, buscando de Deus sabedoria. E quem dá a sabedoria é Deus, mas ela pode ser sim adquirida e buscada. A ressalva que se faz e que a lição quis dizer é que a sabedoria não pode ser adquirida unicamente pelos meios humanos, né? Essa é a intenção da lição, mas não que ela não pode, a sabedoria divina não pode ser adquirida. E outra ressalva que a gente faz é que mesmo a sabedoria divina, ela pode ser transmitida. Que a lição fala que ela não pode ser transmitida, mas ela pode ser transmitida. Porque muitas pessoas que receberam de Deus sabedoria transmitem não da mesma forma que Deus, obviamente que não. Mas alguma coisa que a pessoa recebeu de Deus e que aquilo ali resultou de uma sabedoria divina e que está na vida da pessoa, ela pode transmitir para outras pessoas de 2 formas, através do ensino e através também da imposição de mãos. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que pessoas que receberam sabedoria com a imposição de mãos, espírito da sabedoria. Então, pode ser transmitida também desta forma. Essas ressalvas nós temos que fazer. E ainda queremos colocar aqui que a sabedoria do mundo é essa que nós falamos, é animal, diabólica, e essa é perigosa. E tem cooptado muitos crentes nesta última hora. Irmãos, como as pessoas se enganam se achando sábias aos seus próprios olhos. Irmãos, quando eu vejo jovem questionando aí os seus pastores, que estão na estrada aí há décadas estudando, se preparando e orando e buscando e recebendo de Deus e do Espírito as revelações de Deus para a ministração, e aí o jovem ali com 17, 18 anos começa a questionar tudo, começa a derrubar todo o castelo que foi construído em sua vida ali na congregação e começa a abraçar outros conceitos e começa a se enxergar como sendo alguém sábio, inteligente, preparado. Irmãos, que tristeza! Não é assim. Essa sabedoria é animal e diabólica. Essa não é a sabedoria de Deus, é a sabedoria do mundo. Esse conhecimento é falso. Esse conhecimento aí não vai conduzir a pessoa para a felicidade, não vai conduzir a pessoa para a paz, não vai conduzir a pessoa para a prosperidade, porque isso daí, quem conduz é a sabedoria de Deus. E na lição tem a transcrição do pensamento de um pregador, que não foi dito o nome na lição, apenas um pregador londrino, ou seja, de Londres. E eu achei interessante esse pensamento dele, onde está escrito assim: a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Olha, irmãos, que profundidade! A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Então aqui deu para ver mais uma vez que conhecimento e sabedoria não se confundem. A pessoa pode ser cheia do conhecimento, mas não ter sabedoria, ser apenas um tolo, né? Eu já presenciei isso várias vezes, pessoas cheias do conhecimento. Eu tenho contato com pessoas e convivo até com pessoas que têm muito conhecimento, mas de vez em quando dá aquela rateada assim que você percebe, olha,
não tem sabedoria. Às vezes fala uma coisa que saiu completamente fora, apesar de ter muito conhecimento. E essa definição ela é maravilhosa, que sabedoria é o uso correto do conhecimento. E como é maravilhoso quando alguém tem muito conhecimento e sabe aplicar este conhecimento. E sabe, como está dizendo aqui, usar esse conhecimento de modo correto. O uso equivocado do conhecimento pode conduzir até a destruição da pessoa. A pessoa pode se destruir, achando-se muito sábia aos seus próprios olhos, pode destruir sua própria vida. Então é até mais grave quando uma pessoa tem muito conhecimento e não tem sabedoria, porque ele passa a ser um tolo perigoso, né? E é o que nós temos visto hoje no mundo secular, principalmente, irmãos, nas nossas universidades. As universidades têm pessoas lá que têm muito conhecimento humano, mas a quantidade de tolos e de loucos, no sentido bíblico, né, de nécios, é muito grande também. E essas pessoas são perigosíssimas, porque às vezes pode lançar dúvidas no coração daquele crente inconstante, daquele crente que não tem ainda uma estrutura espiritual para rejeitar toda e qualquer ação maligna por intermédio desse conhecimento equivocado. Outra coisa que gostaríamos de falar é sobre o processo de aquisição da sabedoria. Não é o mesmo processo de aquisição do conhecimento. Como é que você adquire conhecimento? É estudando, é se preparando, é lendo, é ouvindo pessoas. É assim que você adquire o conhecimento. E no capítulo 28, Jó está falando ali que a extração de pedras preciosas, como a prata, o ouro, o topázio, o ônix, o cristal, a safira, tudo isso aqui está referido no capítulo 28, que estão na natureza, mas às vezes essas pedras preciosas elas estão ocultas. Então é feita com insistência, habilidade e diligência. Mas a sabedoria não se adquire apenas com esforço, apenas com habilidade, apenas com insistência. Não é só isso. Eu digo que isso também, mas nós vamos receber essa sabedoria que está oculta também aos olhos dos homens, mas nós vamos adquirir essa sabedoria junto ao nosso Deus. Nós vamos pedir, como Tiago mesmo nos orienta. Fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Olha, irmãos, que coisa preciosa. O nosso Deus está sempre disposto a nos dar da sua sabedoria. Salomão pediu sabedoria, recebeu de Deus sabedoria. Você pode pedir sabedoria, eu posso pedir sabedoria a Deus. Então, nós poderíamos fazer aqui um paralelo entre a extração de minérios, em que muitas vezes, às vezes esses minérios estão tão escondidos, a mina às vezes já está tão profunda que tudo fica escuro. E nessas minas se utiliza iluminação artificial. E aí, lendo a lição ali, eu percebi que nós poderíamos fazer um paralelo com a busca da sabedoria divina. Nós devemos buscar também uma luz, uma iluminação para as nossas mentes. E essa luz só poderia ser o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, pode iluminar as nossas mentes de modo que tomemos decisões sábias em nossas vidas, de modo que venhamos nos comportar, nos conduzir segundo a palavra de Deus. Então o Espírito Santo será a nossa luz. A Bíblia Sagrada fala que Ele é o nosso guia. A Bíblia Sagrada fala que Ele é o nosso professor. Aliás, se nós não formos guiados pelo Espírito de Deus, nós não podemos ser considerados filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele nos ilumina, ele nos guia, ele é o nosso professor, ele nos faz lembrar a palavra de Deus. Então nós devemos estudar a palavra de Deus e nos diversos momentos da nossa vida, nas diversas situações da nossa vida, o Espírito Santo nos fará lembrar a palavra, e aí nós vamos tomar decisões, nos portar de acordo com a palavra que já está
em nosso coração. Então o Espírito Santo é a nossa luz, a luz que vai nos permitir extrair de Deus a sabedoria. Por fim, nós podemos concluir que a sabedoria é o maior bem espiritual que todo crente tem. Feliz é aquele que adquire de Deus a sabedoria. Ele está adquirindo algo que irá conduzi-lo para a vida eterna. E não somente isso, aquele que adquire de Deus a sabedoria, ele vai ser feliz também nessa terra, porque vai tomar as decisões adequadas, na hora de escolher um cônjuge, na hora de escolher uma profissão, na hora de escolher as estratégias para fazer a obra de Deus também, ele vai ser próspero, então vai levar uma vida plena. Fala-se muito no mundo em levar uma vida plena, né? Mas vida plena é vida na presença de Deus. Então, irmãos, busquemos de Deus sabedoria, porque a sabedoria irá preservar as nossas vidas. A sabedoria irá trazer para nós uma vida de equilíbrio e de felicidade, até a que nós deixemos esse mundo ou até aquele grande dia, o dia do arrebatamento da igreja. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no teu coração e no meu coração. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. No nome de Jesus. Amém.